O Whindersson Nunes pirou de vez. Agora ele está falando sobre a escritura, falando que a Bíblia não é verdadeira. Por que esses influencers, essas pessoas que ganham muito dinheiro, quando enriquece, começa a duvidar da palavra de Deus? E ele passou por alguns problemas psicológicos, foi internado, passou por depressão. E certa vez ele ainda disse que ele cria em Jesus, falou até que seria evangélico, mas agora parece que ele endoidou de vez. Em um podcast ele disse sobre Jesus, falou que ele não crê nas escrituras como ela é. É igual aqueles caras do podcast Flow, que acham que é uma história da Caronchi como Chapeuzinho Vermelho. Eu quero que você veja no vídeo agora comigo e vamos reagir. O que ele disse nesse podcast sobre a palavra? Eu acho que Jesus falou muita coisa criptografada, assim, sabe? Criptografada não, encriptada. Porque se tu tem o conhecimento e tu passa por uma pessoa, exemplificando aqui, uma pessoa boa e uma pessoa ruim, o conhecimento você pode usar pro mal ou pro bem. Então ele deixava lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não estava dizendo que a verdade era Jesus e que a verdade era ser crente. Ele tá dizendo que qualquer verdade liberta você de um pensamento que te prisiona. Eu falo pra ela que você tava falando mal dela, sem você ter falado. Eu falo pra ela que você tava falando mal dela. Ela agora tá presa num pensamento de que o Brau não gosta dela, entendeu? E aí chega o Brau e fala: eu nunca falei isso. A verdade agora te liberta desse pensamento, entendeu? Então, eu só interpretei as escrituras como Jesus disse pra interpretar. E do jeito que eu interpretei, não acho que é frequentando algum lugar que você consegue a gnose, que você consegue a iluminação, ou nirvana, ou sei lá como é o nome daquilo que as pessoas querem atingir com a religião. Jesus disse que ele é a verdade e a vida. Em João 14,6 diz isso. E ele apenas interpretou a Bíblia como ele achava que era. Esse que é o problema do evangelho hoje em dia. Pessoas que interpretam o evangelho de acordo com suas vontades. Nós vimos aí várias igrejas inclusivas que estão levando pessoas ao inferno, dizendo que Deus, que Jesus ama a pessoa daquele jeito. Mas não entende que a palavra de Deus fala que nós temos que abandonar o pecado. E a interpretação da Bíblia é apenas feita por estudos e pelo Espírito Santo de Deus que te dá a interpretação de modo correto. Jesus nunca disse que nós tínhamos que vir a Ele e continuar no pecado. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e após eles nós tínhamos que morrer, pegar a nossa cruz e segui-lo. E seguir a Jesus é o quê? Mudar, matar a nossa vontade. E muitas pessoas estão usando a palavra de Deus, interpretando como querem, para fazer o quê? Para fazer as suas vontades, para arrancar dinheiro das pessoas, ficar rico ilicitamente através do que dízimo e ofertas. Por esse ontem eu vi através de uma palavra, de um papel, de um estudo de uma igreja, e o evangelho de Jesus, a Bíblia, fala muito mais de dinheiro do que da própria salvação. E isso em um estudo bíblico dado por uma igreja que ensina estudo bíblico. E imagine o tipo de ensino que estava dando aquele dia. Um ensino para fazer a pessoa dar o dinheiro. E eles usam, eu vou mostrar para você, eles usam o ensinamento da honra. Você tem que honrar o lugar que você está. E dando dinheiro, Deus vai te dar. Não. Isso que as pessoas não entendem. Deixam se levar por falsa interpretação, não leem a Bíblia, não entendem o que a Bíblia fala, e pegam o ensinamento de pessoas que estão ficando ricas, ganhando dinheiro através dos tempos, e ele enriquecendo e pegando aquilo como negócio. Muitos pastores vivem do que a igreja dá, dos salários que eles tiram da igreja. E muitos pastores, donos de mega igrejas, não precisa ser muito grande não, conheço uma igreja também pequena, onde quem controla o dinheiro, o dízimo entrado, são apenas os pastores. Ninguém mais dos fiéis tem acesso àquilo. E quando alguém pergunta, eles dizem que, eles falam um pouco, falam assim: se eu estiver usando o dinheiro de forma errada, Deus cobrará de mim. Você não tem o direito de saber, não tem o direito de falar, não tem o direito de entender do que usa o dinheiro. E todo o dinheiro que entra, eles usam de modo que eles querem. E eles apenas ficando ricos, trocando de carro, enquanto os fiéis sofrem porque são enganados. Como disse o Whindersson Nunes aqui. O Whindersson Nunes passou por tanto problema e hoje ele interpreta a Bíblia do grau que ele quer. E ele vem sofrendo na mente, sofrendo por depressão, passando por problemas
passando por problemas psicológicos e hoje interpreta a Bíblia desse jeito. Tem outra fala dele aqui também, que ele também fala sobre o que Deus é. Ele não crê naquele Deus que seja vingativo e seja juiz. Veja aqui comigo. Eu não gostei da população que eu fiz na terra, agora eu vou mandar um dilúvio para matar todo mundo. Qual Deus é o adorado? Eu quero dizer do Deus que apresentam para nós. É o Deus certo? O Deus certo é aquele que manda ir numa cidade e matar todo mundo numa cidade, porque tem isso na Bíblia. É esse Deus assim que a gente tem que adorar. No caso, a gente tinha que pensar por nós mesmos, que é aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, que está no passado, no presente, no futuro, que sabe de tudo. Não precisa mandar matar nada em lugar nenhum. Eu acho que uma das coisas que as escrituras fazem com as pessoas, né, que as pessoas fazem com as coisas que estão nas escrituras, né? Que no caso é o homem que pega cada uma interpretação. Por isso que tem tanta denominação de igreja. Assembleia de Deus, Missões, Madureira, Mananã, porque esse aqui eu gostei de tudo isso, mas disso aqui não, então eu abro a próxima. E aí eu gostei disso aqui, pra mim tá certo. Só que eu acredito em Jesus, só não acho que ele era o Messias. É outra religião, entendeu? Outra. Mas o jeito certo de interpretar as escrituras seria parar e pensar por si só. O criador de tudo que existe, de todo o algoritmo da vida, os robôs estão na melhor fase e eles não conseguem chegar nem perto disso aqui, ó. Nem perto da nossa agilidade, porque isso aqui é impossível de copiar, cara. Quem criou isso aqui é muito mais inteligente do que tudo, e não ia ter briga de ego, não ia dizer, eu não gostei da população que eu fiz na terra, agora eu vou mandar um dilúvio pra matar todo mundo. Eu acho que alguém pode ter feito isso, mas não acho que foi o criador. Tá entendendo? Eles não entendem que a Bíblia é real. Deus, ele é um Deus de justiça. Lá, quando Deus desceu o dilúvio, era porque o povo estava afundado em pecados e iniquidade. Deus deu a chance do povo se libertar, mas Deus sabia do conhecimento. E ele mesmo disse isso. Ele falou que ele não crê no Deus da Escritura. E hoje o que nós vemos? Igrejas sendo fundadas de acordo com a vontade do povo, que Deus permite. Lugares que tem que ser pregada a palavra de Deus são só emocionalismo, pessoas gritando, pessoas girando e achando que aquilo é função e a unção do Espírito Santo, porque não leem a palavra de Deus, não buscam escrito. Tem a Bíblia em casa apenas para levar no domingo nas igrejas. E pastores fazendo lavagem cerebral nas pessoas, enriquecendo, construindo templos grandiosos, arrancando dinheiro dos pobres fiéis. E eles não notam isso. Eles acreditam que ele dando, eles vão receber de Deus, mas eles não entendem que eles têm que produzir, têm que trabalhar, estudar, investir o seu dinheiro para assim crescer grandiosamente. E nesse tempo que eu vi que as pessoas estavam falando sobre a Bíblia, nessa igreja, e eu estava falando para vocês sobre o estudo bíblico, as pessoas lendo, fazendo estudo bíblico, e o ensino era o quê? Você tinha que doar para a igreja. E isso leva você o quê? Deus te honrar. E eles não entendem que a honra de Deus é através do quê? Ajudar os pobres. E Jesus deixou escrito, Jesus deixou na palavra. Nós temos que amar a Deus acima de tudo e o próximo com nós mesmos. Então, se você dizima, oferta na sua igreja, e você quer ajudar a sua igreja, veja se ela faz unicamente esse dinheiro para levar as ofertas e ajudar os necessitados. Só isso, não dizime. Olhe a prosperidade do seu pastor. O pastor não trabalha. Esse pastor não trabalha, não tem de onde tirar dinheiro, tira apenas da igreja. O que ele tem ali é uma empresa e ele vai fazer de tudo para aumentar a arrecadação. Então, através do estudo, da lavagem cerebral que ele faz na cabeça dos fiéis, ele tem que manter a pessoa dizimando e ofertando naquele lugar. Ele não tem outro recurso, não tem de onde tirar dinheiro. Então, toda a sobrevivência dele, da família, os luxos, ele tira da igreja. Então, abra seu olho. O Whindersson Nunes se perdeu no contexto da mente dele, por problemas psicológicos, e tomara que Deus encontre ele de novo. Que essas baboseiras que ele disse, que ele entenda que a palavra de Deus é verdadeira, Jesus é o caminho, e Deus possa transformar a vida dele, porque ele é um cara influente. Se ele começar a dizer, falar baboseira, falar algo, tem pessoas que podem crer no que eles falam, fazer as pessoas se perderem na fé e começar a crer em algo que Deus não disse.
Tome cuidado com a região. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém.